Olá, eu sou o Dr. Antônio Ruston e hoje nós vamos falar sobre as técnicas de colocação das unidades foliculares pela técnica FUE. Como nós dissemos em vídeos anteriores, na técnica FUE os folículos possuem menos tecido ao redor dos bulbos, portanto eles são mais frágeis e um cuidado redobrado tem que ser tomado para que esses enxertos não sejam danificados na hora da sua colocação. Existem três formas básicas, uma é com a colocação de pinças delicadas, que nós usamos no FUT, mas que vocês verão posteriormente que traumatizam muito os enxertos de FUE, pois eles têm menos proteção ao redor do bulbo. Nós temos os implanters, que são pequenas canetas, onde o enxerto é colocado dentro delas e depois introduzido. E nós temos o KIP, que é um aparelho desenvolvido pelo Dr. Koray Erdogan, que é uma cânula em que o enxerto é colocado aqui dentro de uma forma segura, empurrado com uma pinça delicada. Uma das formas de se colocar então essa unidade folicular de FUE sem traumatizar é o uso dos implanters. Os implanters são pequenas canetas onde a unidade folicular é colocada dentro dessa cânula e depois, comprimindo o implanter, nós vamos colocar esse enxerto dentro do couro cabeludo, sem trauma ao bulbo. Outro instrumento utilizado para a colocação das unidades foliculares de forma atraumática é o KIP. O KIP é uma cânula em que se rotaciona, esse enxerto fica preso dentro, agrupando os bulbos e protegendo os bulbos. A ponta dessa cânula é colocada dentro de um orifício previamente feito no couro cabeludo e com uma pinça delicada esse enxerto é empurrado para dentro do orifício. O KIP existe em vários diâmetros para a colocação das unidades de 1, 2, 3 ou 4 fios. De novo, rotacionando, veja que ele agrupa as 3 unidades. Então, com uma pinça delicada, o enxerto é empurrado para dentro de um orifício previamente feito pelo cirurgião. Alguns casos são particularmente mais difíceis, porque as unidades foliculares estão abertas. Então veja que nesse caso a pinça danificaria o enxerto. Então com o KIP rotacionando, esse enxerto é protegido, se juntam as duas unidades dentro, os dois folículos, e ele é empurrado sem que haja trauma algum, ou seja, ele é um sistema não touch, não se toca no enxerto. Observe que se nós tentássemos colocar esse enxerto com a pinça segurando, nós estaríamos traumatizando os bulbos na hora de colocá-los, prejudicando assim a integração. Agora uma unidade folicular de 3 fios bem aberta, em que seria danificada com a utilização de pinça, e o KIP vai agrupar esses folículos, protegendo-os de qualquer trauma eventual, e aí com uma pinça delicada, os enxertos vão ser colocados. Bom, então agora nós vamos mostrar a colocação de uma unidade folicular de 2 fios, splay, que estava aberta, com a utilização do KIP. Veja que ele uniu as unidades foliculares, a ponta do KIP é introduzida num pequeno orifício feito no couro cabeludo e uma pinça delicada empurra esse enxerto. Agora uma unidade folicular de 3 fios sendo colocada com o KIP, ela estaria totalmente desprotegida, a ponta do KIP é introduzida, protegendo a unidade, empurrada de forma delicada com uma pinça, não havendo trauma algum ao enxerto. E agora vejam os enxertos que foram colocados previamente com o KIP, em que os folículos estão completamente íntegros, não houve nenhum trauma aos bulbos. Então agora vamos mostrar o que aconteceria se nós tentássemos colocar os mesmos enxertos utilizando uma pinça. Mesmo em mãos muito habilitadas, esse enxerto seria traumatizado na hora de colocar. Então veja que houve um trauma ao bulbo. Vamos tentar colocar agora uma unidade de 3 fios. A pinça tem uma dificuldade em unir esses folículos, traumatizando assim na hora da colocação. Veja que um folículo ficou para fora. Ou seja, o trauma com a pinça é muito maior do que com o KIP. Espero que com esses vídeos nós tenhamos elucidado as formas de colocação da técnica FUE. Lembrando que o enxerto de FUE, por ser mais frágil, ele
tem que ter um cuidado redobrado na hora de sua colocação. Aqui na Clínica Rusto nós preferimos a utilização do KIP, pois nós consideramos a técnica menos traumática para a colocação. Temos tido resultados consistentes e crescimento de praticamente 100% dos nossos enxertos. Muito obrigado e até a próxima.